Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. O título dessa mensagem é A Palavra da Fé que Pregamos. Graças ao Senhor, nós temos recebido palavras que têm servido para poder aumentar a nossa fé. Essas palavras é para que a fé ela possa crescer em nós. O sentido da palavra chegar até nós, o motivo, a razão, o foco de Deus em dispensar a sua palavra para nós, é para que a fé ela venha ser gerada dentro de nós. O coração do Senhor é esse, que a fé ela possa se desenvolver em nós. Não podemos ficar apenas no estágio inicial da salvação, e não permitir com que essa vida ela venha crescer dentro de cada um de nós. Por isso, Romanos, que é o livro que nós temos desfrutado no decorrer dessa série do Alimento Diário, Romanos, ele é considerado o quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos, e Romanos, ele é considerado o quinto evangelho. E sendo o quinto evangelho, irmãos, ele mostra para nós a transformação de Deus dentro de nós. Cristo hoje habita dentro de nós. Por isso Romanos mostra que nós precisamos ter uma busca constante. Não podemos estacionar na nossa vida cristã. Estamos numa carreira, estamos correndo e nós não podemos parar. A meta é nós chegarmos na linha de chegada, Não podemos ficar no meio do caminho, não podemos abrir mão de correr essa corrida. Nós precisamos a cada dia esmurrar o nosso corpo, precisamos negar a nós mesmos para corrermos junto com os irmãos. Senhor Jesus, por isso 2 itens são cruciais para nós vivermos uma vida da igreja com realidade, uma vida da igreja alegre, uma vida da igreja onde nós temos uma realidade interior, irmãos. Não vivemos a vida da igreja de passagem, não vivemos a vida da igreja buscando ainda coisas terrenais. A nossa meta em viver a vida da igreja é buscar o reino de Deus, é trazer o reino de Deus para a terra. Esse é o encargo de cada um de nós. Por isso 2 itens são cruciais. O primeiro, ele foi cantado ao longo dos hinos, invocar o nome do Senhor. Esse item ele é crucial, irmãos. E o segundo item é pregar o evangelho. São 2 itens que nós não podemos abrir mão, e nós vamos compartilhar hoje no decorrer dessa mensagem, amém? Invocar o nome do Senhor e pregar o evangelho. Por isso, logo na segunda-feira nós vimos a experiência de Abraão. O Senhor tem mostrado para nós a experiência de Abraão ao longo das mensagens. E a experiência de Abraão, irmãos, ela traz princípios para nós. Princípios que nós precisamos atentar e nós precisamos buscar diante do Senhor, ganhar com realidade para praticar na nossa vida. Não importa muito conhecimento. O muito conhecimento não é o importante. Não é simplesmente conhecer a história, não é saber o que ocorreu naquelas épocas, não é simplesmente isso. Mas tudo o que foi escrito para nós, que foi deixado para nós, é para nossa advertência, é para que nós sejamos também encorajados a avançar ainda mais. Na experiência de Abraão, irmãos, nós vimos que Abraão, ele foi chamado de uma terra de idolatria. Abraão, a sua família, eles eram idólatras. Independente da situação que ele estava, o Senhor fez um chamamento para Abraão. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, e Abraão, ele recebeu o falar de Deus, e ele saiu daquela terra. Ele foi chamado para sair daquela terra e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele. Então Abraão, ele saiu daquela terra, ainda sendo ajudado pelo seu pai, saiu com Tera, saíram de Ur dos Caldeus. Abraão teve de uma certa forma ali ainda a ajuda de seu pai, mas quando pararam em Harã, e o pai de Abraão, ele faleceu,
Deus apareceu novamente para Abraão e fez um novo chamado para Abraão. A experiência de Abraão, irmãos, o interessante é que a cada aparição do Senhor para Abraão, a cada palavra que Deus falava para Abraão, Abraão ele acolhia essa palavra e ele então prosseguia. A cada aparição do Deus da glória, a fé de Abraão ela aumentava. A nossa experiência hoje também é da mesma maneira, irmãos. A cada aparição do Senhor para nós, a cada experiência que nós temos com o Senhor, a nossa fé ela é acrescida. Por isso que nós não podemos estacionar na nossa vida cristã. O porquê que nós precisamos de desfrutar a palavra todos os dias, ler o alimento diário todos os dias, nos esforçar, irmãos, para estar nas reuniões. Quão importantes são as reuniões da igreja. Sem as reuniões, facilmente também nós nos dispersamos. Principalmente agora, né? Nessa época, final de ano, muitas festas. Se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, facilmente nós somos enganados, irmãos. Principalmente se nós deixarmos de termos contato com a palavra de Deus. A palavra é o que nos sustenta e é por meio da palavra que nós temos discernimento, para discernir o que provém de Deus e o que provém do maligno. Senhor Jesus. Então Abraão, irmãos, foi chamado de uma terra de idolatria e aos poucos Abraão ele foi avançando na sua experiência com Deus. Junto com Abraão também foi levado o seu sobrinho Ló. Ló ele ficou na sombra de Abraão por um grande período. As bênçãos que Abraão recebia de Deus, elas respingavam em Ló. Temos aquela experiência, né? Chegou um determinado momento em que o gado de Abraão aumentou, também o gado de Ló, por consequência, né? Sendo respingado pela bênção de Deus que estava sobre Abraão. Então Abraão se enriqueceu, Ló também se enriqueceu, e chegou um determinado momento que já havia conflito entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, e Abraão propôs para Ló escolher um caminho para seguir, porque já não estava mais tendo como conviver, né? Digamos ali a turma de Ló e a turma de Abraão, o gado de Abraão, o gado de Ló. E Abraão propôs para Ló, para ele escolher qual caminho seguir. Seria as Campinas, né? Que aí é um lugar de mais fácil acesso, e foi essa a opção que Ló escolheu. Aqui, irmãos, tem um princípio que foi deixado para nós na mensagem essa semana. Quão importante é nós andarmos juntos com aqueles que têm a comissão de Deus, né? Que têm um encargo de Deus sobre eles, aqueles irmãos que estão à nossa frente. Naquela época, quem estava sendo usado por Deus era Abraão, e Ló, ele estava seguindo Abraão, mas ele não percebeu que a bênção de Deus estava sobre Abraão, e tudo que Ló adquiriu foi proveniente da bênção de Deus a Abraão. No momento dessa escolha, irmãos, Ló, ele não deveria de ter escolhido se afastar de Abraão. A melhor atitude de Ló naquele momento seria escolher ficar com o seu tio, falar para Abraão que tudo que ele tinha não era dele, mas que era de Abraão, que era proveniente de Deus. Se Ló tivesse tomado essa atitude e continuado junto com o seu tio, ele não teria tomado o rumo que tomou e não teria também acontecido o fim lamentável que ocorreu com Ló. Sabemos que ele foi por esse caminho e o final foi que ele foi parar em Sodoma, e depois a experiência é que aquela cidade foi julgada por Deus. Ló foi arrastado daquela cidade pelos anjos do Senhor, né? Foi puxado, ele não saiu ainda, né? Por conta própria, ele saiu arrastado, e o final foi que a sua mulher se tornou uma estátua de sal, se tornou vergonha, e ele ainda assim, com as suas duas filhas, ele praticou incesto e gerou duas nações, né? Que foram amaldiçoadas, que são os amonitas e os moabitas. Então, irmãos, as nossas escolhas hoje, às vezes nós não falamos, às vezes nós não sai da nossa boca palavras contra aqueles que estão à frente, mas quão sério é nós sairmos da direção do Senhor, de sairmos do encabeçamento do Senhor
e deixarmos de seguir aqueles que têm a comissão do Senhor. Esses irmãos que estão à frente são os irmãos que o Senhor confiou, e se nós estivermos junto com esses irmãos, seguindo o falar atual do Senhor, a bênção que está sobre eles também, ela será sobre cada um de nós. E se nós permanecermos, irmão, vivendo a vida da igreja, seguindo a direção do Senhor, o encabeçamento do Senhor, nós vamos sim chegar a essa meta final, que é chegar ao final dessa corrida como vencedores. Se eu perguntar para os irmãos se alguém aqui quer tomar o mesmo rumo de Ló, qual será a resposta dos irmãos? Nenhum de nós queremos, né, irmãos? Então precisamos manter esses princípios, né, de reconhecer a bênção de Deus, ser submissos àqueles que o Senhor colocou à nossa frente, porque aí está a bênção de Deus. Se sairmos desse encabeçamento, nós estamos assumindo, irmãos, as consequências, e nenhum de nós somos fortes suficientes para podermos resistir a essas consequências, e o fim, ele é lamentável. A vida da igreja, irmãos, é o melhor lugar para nós. Se nós abrirmos mão da vida da igreja, nós seremos os mais infelizes, irmãos, de toda essa terra, porque aquele que ainda não recebeu essa visão, ele está lá, perdido. Nós vamos ver que aqui nessa mensagem ainda tem uma palavra para eles, né? Mas para nós, irmãos, que já vimos, estamos vivendo, se nós abrirmos mão deste viver, é como se fosse um suicídio. Nós estamos assumindo uma consequência que ela, na maioria dos casos, ela vai ser irreparável, né? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, invocar o nome do Senhor, ele é essencial. Viver a vida da igreja, invocando o nome do Senhor, é um sinal de simplicidade e de dependência de Deus. Eu e você não podemos pensar que somos fortes, que nós vamos escolher viver a vida da igreja e achar que a nossa força natural vai nos manter aqui. Não é dessa maneira. Nós precisamos depender do Senhor. Invocar o nome do Senhor é depender do Senhor. Sem essa ferramenta, irmão, sem essa prática, né, muitos já foram levados por outras palavras, por ventos frios, mas invocar o nome do Senhor é um escudo para nós, né? Nós podemos nos proteger invocando o nome do Senhor e desfrutando da palavra do Senhor. Assim como Abraão foi chamado de uma terra de idolatria, nós também fomos chamados para fora, né? De tudo que é mundo, fomos colocados na igreja que é a eclesia, né? Nós fomos os chamados para fora, chamados para poder viver a vontade de Deus. Então eu e você, nós somos bem-aventurados, porque nós estamos no melhor lugar de toda essa terra. Nada se compara, irmãos, à vida da igreja, né? Muitos às vezes ficam envolvidos com outras coisas, principalmente nessa época. Se nós não cuidarmos do nosso coração, o inimigo ele consegue nos enganar, nos levando a achar que outro lugar é melhor. Mas nada é melhor do que estar com os irmãos aqui no dia 31, né? Passar a virada do ano junto com os irmãos. É bênção para nós, é salvação para nós, irmãos. Com certeza é salvação para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, vamos ler o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos como escravos. Então, irmãos, o nosso velho homem, ele foi crucificado, né? O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então, esse velho homem, o lugar dele é permanecer na cruz. Nós não podemos permitir que ele venha tomar o nosso lugar, né? O lugar do Senhor na nossa vida. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, esse corpo do pecado, irmãos,
se nós não exercitarmos o Espírito, ele vem à tona, né? Ele se torna forte e ele nos leva a praticar coisas que nós não queremos praticar. Romanos capítulo 7, Paulo deixa claro que no nosso esforço natural, na experiência dele antes da conversão, né? Ele tinha um viver irrepreensível, era fariseu, treinado aos pés de Gamaliel. Entre todos ali, digamos que ele era o melhor, ele era o mais capaz, mas ainda assim ele deixa claro para nós, irmãos, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e o mal que ele não queria, esse ele acabava fazendo. E essa é a experiência de cada um de nós, mesmo depois de convertidos, é a nossa experiência se nós não exercitarmos o nosso espírito, né? Às vezes nós falamos não exercitar o espírito, às vezes fica algo um pouco aéreo, né? Nós ouvimos muito falar sobre exercitar o espírito e muitas das vezes nós não tocamos no que é o exercitar o espírito. Esse exercício de espírito, irmãos, é a nossa comunhão com Deus. Se nós nos aproximamos de Deus, quanto mais próximos de Deus, Deus é luz e nele não há treva. Se nós estamos em Deus, próximos dele, então não há espaço para as trevas. A única coisa que dissipa as trevas é a luz, né? Então, se nós estivermos em comunhão com o Senhor, irmãos, não haverá brecha para o inimigo atuar na nossa vida e despertar essa carne do pecado, né? Que ainda, né, o pecado está em nossa carne. Romanos 7, versículo 22. Esse versículo nós temos desfrutado muito também nesses dias. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, temos a lei de Deus que está fora de nós, a qual é santa, e temos a lei da nossa mente. A nossa mente, a lei da nossa mente, ela quer cumprir a lei de Deus. Porque Deus nos criou, irmãos, com uma humanidade boa. A nossa humanidade, ela é boa. Só que ela foi corrompida. Quando entrou o pecado no homem, então veio a lei do pecado e da morte. Por mais que eu e você queremos cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus, nós somos vencidos pela lei do pecado. É uma lei, irmãos, que ela não pode ser vencida pela lei da nossa mente. Ou seja, não adianta nós nos esforçarmos em ter uma vida perfeita, uma vida santa, sem depender do Senhor. No nosso esforço natural, nós vamos acabar sendo vencidos pela lei do pecado que está nos nossos membros. Senhor Jesus. Aí vem o versículo 24, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você já chegou a essa conclusão, irmãos? Que em nós mesmos nós não conseguimos? Você e eu, em nós mesmos, nós não somos capazes de fazer a vontade de Deus. Por isso, nós somos desaventurados. Se estivermos em nós mesmos. Em mim mesmo, não sou capaz, não tenho força suficiente para poder cumprir a vontade de Deus. E aí Paulo mostra para nós, agora no versículo 1 do capítulo 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, agora sim, né, essa lei do Espírito e da vida, irmãos, essa lei, ela vence a lei do pecado e da morte. E é nessa lei que nós precisamos estar. Se nós lançarmos mão da lei do Espírito e da vida, nós somos libertos da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte já não pode atuar em nós, se nós estivermos na lei do Espírito e da vida. Então, para lançarmos mão da lei do Espírito e da vida, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Porque invocando o nome do Senhor, irmãos, nós lançamos mão dessa lei. Nós usamos essa lei para poder vencer essa força que está na nossa carne, que nos impede de viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor.
Então, essa palavra, irmãos, ela não pode agora ficar só no conhecimento, né? Nós precisamos praticá-la. Precisa ser a minha experiência e precisa ser a sua experiência. O Deus da glória vai aparecendo para nós, irmãos, mais nós somos encorajados a avançar. Se nós exercitamos o Espírito, se nós desfrutamos do alimento diário, todos os dias, irmãos, a cada manhã, nós somos ajudados a permanecer na lei do Espírito e da vida. Se eu e você não usamos essas ferramentas, se nós não invocamos o Senhor, se nós não procuramos estar junto com os irmãos, então, dificilmente nós vamos estar exercitando o Espírito e dificilmente vamos estar, né, nessa lei do Espírito e da vida. E aí nós vamos voltar lá para o versículo 24 do capítulo 7. Desventurado homem que sou. Você quer ser um desaventurado? Hã? Você quer ser um desventurado? Quem quer ser um desventurado? Eu não quero ser um desventurado. Você quer ser um abençoado? Fala assim, eu quero ser um abençoado. Eu quero ser cheio da graça de Deus. Então eu quero estar na lei do Espírito e da vida, né? Nós precisamos, irmãos, exercitar o nosso espírito. Precisamos ser como Paulo, esmurrar o nosso corpo. Correr essa corrida, irmãos, é uma luta. Exercitar o Espírito é uma luta. Mas nós precisamos buscar graça diante de Deus, porque é o Senhor mesmo é quem nos sustenta, né? Senhor Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Amém. Amém? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, irmãos, nós já não estamos mais presos na lei. Aqui mostra que o fim da lei é Cristo. A lei ela é boa, a lei ela é santa. A lei ela foi dada ao homem para que os homens, a humanidade, ela fosse guardada até que Cristo viesse para poder nos justificar. Naquela época foi necessário a lei, mas quando Cristo veio, né, ele pôs fim à lei e ele nos dispensou a graça. E é por meio da graça, hoje nós já não mais estamos vivendo, né, pela lei, mas nós estamos vivendo pela graça. Porque já ficou claro que pela lei nenhum de nós seríamos capazes de cumprir a lei. A lei, ela não é capaz de suprir vida para nós. A lei, ela simplesmente exige, né? Ela te manda fazer algo que você não é capaz de fazer. E quando nós estamos na lei e nós percebemos que nós não conseguimos cumprir a lei, então nós ficamos desencorajados, porque ninguém fica satisfeito em tentar fazer algo e não conseguir cumprir, né? Você inicia um projeto, você não cumpre o projeto, então você acaba ficando triste, né? A lei é dessa maneira. Se eu e você vivermos na lei, nós vamos acabar esbarrando em algum ponto e vamos acabar desanimando. Mas por meio da graça, irmãos, por meio de Cristo, né? Você já tocou, né, na graça, na misericórdia que o Senhor ele tem por cada um de nós. Se nós formos pegar na nossa vida diária, irmãos, nós cometemos falhas, né? Nenhum de nós somos perfeitos, mas ainda assim o Senhor está olhando para cada um de nós com um olhar cheio de amor, cheio de misericórdia, porque Ele sabe que nós estamos sendo aperfeiçoados. O motivo de nós estarmos na vida da igreja, irmãos, é porque o Senhor está trabalhando em nós. E uma hora, né, no abrir e fechar dos olhos, o Senhor irá voltar, e assim nesse dia o Senhor irá nos encontrar perfeitos nele, não em nós mesmos, mas perfeitos nele. Senhor Jesus. Gálatas 3, versículo 23. Amém? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé,
já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então nós, irmãos, que fomos batizados em Cristo, de Cristo agora nós estamos revestidos. Amém. Já não mais na lei, mas agora pela fé. Mediante a fé nós alcançamos a justificação, nós alcançamos a salvação de Deus. Então a salvação chegou a nós não por meio da lei, não por meio de obras, mas foi simplesmente pela graça de Deus. A salvação ela é simples, irmãos. Nós somos complicados, né? Mas a salvação ela é simples. Se eu e você buscarmos simplicidade diante do Senhor, crendo nas palavras do Senhor, então a salvação chegou até nós. Não basta esforçarmos, não basta nós lutarmos por nós mesmos. A questão aqui é nós nos rendermos ao Senhor. Se nos rendermos ao Senhor, então já fomos justificados. Você se sente um justificado? Então fala, eu sou um justificado. Podemos falar, eu sou justo diante de Deus, irmãos, né? O inimigo ele tenta soprar na nossa mente que nós não somos justos, mas nós precisamos de crer que alguém cumpriu a justiça de Deus por cada um de nós. Então não sou eu, não é você, mas é Cristo em nós. Amém? Então já não é mais por meio da lei, mas é por meio da fé. É essa palavra da fé que nós pregamos. Eu e você não precisamos ter muito conhecimento, né? Não precisamos conhecer muita coisa, mas nós precisamos conhecer o essencial. Nós cremos no Senhor, cremos na sua obra, nós invocamos o Senhor e procuramos viver a vida da igreja junto com os irmãos. Aí está a bênção de Deus para nós, irmãos. E à medida que nós vamos caminhando, à medida que o Deus da glória vai aparecendo para nós, mais Ele vai revelando para nós, né? Quanto mais o Senhor vai achando o caminho, mais Ele vai revelando, mais Ele vai nos capacitando. Senhor Jesus. Salmos 89, versículo 14. Senhor Jesus. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Então, o reino de Deus é um reino de justiça, né? Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Se nós não alcançássemos a justiça, irmãos, se Cristo não viesse, nós não teríamos a oportunidade de viver o reino de Deus. Porque em toda a terra não há um justo sequer. O único que é justo, que teve um viver em cumprir a justiça de Deus nessa terra, foi o Senhor Jesus. Então, por meio do Senhor, nós fomos justificados diante de Deus. Então, o reino, ele foi aberto para cada um de nós, né? Hoje nós estamos no reino de Deus, que é a vida da igreja, né? 2 Coríntios 5, capítulo 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o reino de Deus, que é um reino de justiça, nós precisávamos nos ser justificados, então ele mesmo se fez justiça por nós. Então aqui fica mais uma prova, irmãos, que não somos nós mesmos, não é a nossa capacidade, mas é por sermos simples, por crermos na obra redentora do Senhor. Então nós fomos justificados diante de Deus. Então nós temos agora um livre acesso, né? Aquilo que era exigido de mim e de você já foi cumprido por Jesus. O Senhor Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Então assim nós fomos feitos justiça. Senhor Jesus. Agora, irmãos, a única coisa que resta para nós não é ficar preocupado em cumprir lei,
mas é exercitar o nosso espírito e desfrutar da palavra do Senhor. A lei, por um lado, ela não tem capacidade de suprir vida para nenhum de nós, mas o desejo de Deus, irmãos, o coração de Deus é suprir vida para todos nós, né? É nos encher de vida. Deus, Ele quer nos encher da sua própria vida, porque Ele é, irmãos, o manancial de vida. Amém. Você crê que Deus é o manancial? Amém. O manancial, ele é inesgotável, irmãos. Eu e você, nós podemos desfrutar hoje, né? Estamos desfrutando nessa reunião. Quando nós chegarmos em nossas casas, nós podemos desfrutar novamente, porque Ele é o manancial. Se você deitar na sua cama e você ficar com insônia, né? Às vezes você não consegue dormir, então você ainda pode desfrutar ainda mais um pouco do Senhor. E no outro dia, irmãos, nós podemos continuar desfrutando, porque Ele é um manancial que jamais vai acabar. Salmos 36, 9. Senhor Jesus. Salmos 36, 9. Amém? Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então nele, irmãos, nós temos o manancial da vida. Se eu e você queremos vida, nós precisamos ir até Ele, precisamos invocar o nome do Senhor para nos achegar a Ele. O que nós precisamos, irmãos, para viver nessa terra, para poder vencer a essas trevas, nós precisamos é desfrutar do Senhor. Nele tem esse manancial de vida e nele está a luz. Se eu e você nos aproximamos dele, então nós também veremos a luz. Se está difícil, irmãos, se há tribulação, se há dificuldade, nós precisamos buscar ao Senhor. A nossa salvação está na nossa busca ao Senhor. Não é buscar outros meios, né? Não é buscar outras coisas. Precisamos buscar primeiramente o Senhor. Buscando ao Senhor, nós iremos receber a luz. Senhor Jesus. Salmo 119, versículo 130. Amém. Amém? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Vamos ler juntos? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Como eu e você, irmãos, nós vamos receber a revelação das palavras do Senhor. Tem uma maneira, irmãos, de nós recebermos essas palavras, que é sermos simples. Se nós perdemos a simplicidade e passarmos a ser soberbos, a ser arrogantes, a achar que nós já sabemos muita coisa, que nós sabemos de tudo, então o Senhor, Ele não acha caminho de revelar as palavras a nós. Mas se nós formos simples, o Senhor nos dará entendimento, né? O Senhor nos dará revelação. Se nós deixarmos a simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo, nós não conseguiremos viver a vida da igreja, porque a vida da igreja, elas são para os simples. Se eu e você somos simples, então a vida da igreja está garantida para nós. Se nós perdemos a simplicidade e passarmos então a ser arrogantes, a sermos orgulhosos, então o Senhor, Ele não consegue achar caminho. Então precisamos fazer o que, irmãos? Buscar luz diante do Senhor, né? Como está o nosso viver? Como está a nossa vida da igreja? Estamos vivendo a vida da igreja com alegria? Ou a vida da igreja está pesada para nós? Estamos servindo ao Senhor com alegria? Ou o nosso serviço está pesado ao Senhor? Está pesado para nós, né? Se está pesado, irmãos, é porque nós estamos ainda no nosso esforço natural. Os serviços, por exemplo, ele não pode ser pesado. Se tornou pesado, já está na lei, né? Agora meu nome está na escala, eu vou servir porque, né? Se eu não servir, os irmãos vão ver meu nome na escala e não vão me ver. Então, aí você fica nessa lei. Não podemos ser dessa maneira. O serviço assim, ele não está nem sendo aceito pelo Senhor, né? Porque ele precisa ser um serviço de coração. Precisa ser um serviço agradável ao Senhor. E o serviço agradável ao Senhor não pode ser um serviço pesado para nós.
porque Ele mesmo fala para nós lançarmos o nosso fardo sobre Ele, né? E o fardo do Senhor é leve, irmãos. A vida da igreja para nós precisa ser um viver leve, um viver desfrutável. E esse viver desfrutável só é possível se nós exercitarmos o nosso espírito, invocando o nome do Senhor, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, irmãos. A palavra de Deus, ela quer nos dar vida, né? A função da palavra é gerar vida em nós. Então, quando eu e você estamos ouvindo a palavra, estamos desfrutando a palavra, ela precisa estar gerando vida em nós. O Senhor, Ele nos comparou com ovelhas, né? Ovelhas porque são animais que ruminam e são animais que têm o casco fendido. Animais que ruminam, irmãos, nós somos ovelhas que ruminamos a palavra do Senhor, né? A cada palavra que nós recebemos, que nós ruminamos, nós estamos extraindo os nutrientes necessários para nós termos uma vida da igreja saudável. Se nós não ruminamos a palavra, comemos de qualquer maneira, então a vida que precisa ser gerada em nós, ela não está sendo gerada, porque nós não estamos nos alimentando bem. Uma pessoa que não alimenta bem, não tem uma boa alimentação, ela acaba por não ter também uma boa saúde. Como cristãos, se nós não nos alimentamos bem da palavra, irmãos, se nós não ruminamos a palavra, nós também não conseguimos ter um viver da vida da igreja saudável. E se nós também não ruminamos, nós acabamos por não termos também discernimento, né? Aqui fala que a palavra ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como ovelhas do Senhor, irmãos, precisamos ruminar mais a palavra do Senhor. Invocar o nome do Senhor é essencial, ruminar a palavra também é essencial, para por fim nós também pregarmos o Evangelho. Se nós estamos cheios da vida, se nós temos discernimento, então nós pregamos o Evangelho. Tudo depende do nosso viver. A vida da igreja, irmãos, é uma vida para nós nos enchermos da vida de Deus, né? Onde nós estivermos, seja no trabalho, seja, né, nos estudos, seja no nosso viver familiar, todos os ambientes é a nossa vida da igreja, né? A vida da igreja nós precisamos praticá-la, irmãos, de maneira a dar um bom testemunho da vida de Deus em nós. As pessoas, quando olham para nós, elas precisam ver a vida de Deus em nós, né? Elas gostam de estar perto de nós, não porque nós conversamos as mesmas coisas que elas conversam, não porque nós assistimos as mesmas coisas que elas assistem, né? Elas precisam gostar de estar perto de nós, por sentirem que há algo diferente em nós. E esse diferencial que há em nós, irmãos, é a vida de Deus. Se essa vida ela está em nós, ela vai atrair as pessoas, né? Porque essa vida, irmãos, é uma vida de amor, né? É uma vida onde há luz e é onde que as pessoas elas se sentem bem de estar perto. Senhor Jesus, isso tudo, irmãos, é um viver de invocar o Senhor, de ruminar a palavra, de estarmos vivendo uma vida da igreja com realidade, né? Não uma vida da igreja pesarosa, mas uma vida da igreja com alegria, né? Senhor Jesus. Paulo, ele tinha uma grande preocupação, irmãos. O viver de Paulo foi um viver de pregar o Evangelho, né? E ele tinha a preocupação de pregar o Evangelho não só para os gentios, mas até mesmo para os judeus, porque ele queria alcançar o maior número de pessoas, né? O maior número de convertidos ao Senhor. Por isso, Romanos capítulo 10 é um capítulo que mexe conosco, que fala conosco sobre a pregação do Evangelho, sobre a necessidade de nós não só vivermos o Evangelho, mas de nós também propagarmos o Evangelho. Por isso que Romanos,
o capítulo 10, versículo 8 e 9. Nós até lemos e oramos ele, né? Fala: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que se diz, irmãos? A palavra ela está perto, né? Como que a palavra vai estar mais perto de nós do que na nossa boca e no nosso coração, né? A palavra ela está acessível, irmãos, a cada um de nós. E essa palavra também ela precisa se tornar acessível àquelas pessoas que ainda não receberam o Senhor. E quem vai levar essa palavra para essas pessoas? É eu e você, né? O Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, irmãos, ele percorreu as cidades, as circunvizinhanças, ele pregou o Evangelho a todos os lugares que ele passou, né? Esse era o desejo do Senhor naquela época, mas ainda continua sendo o desejo do Senhor hoje. Mas o Senhor não está nessa terra hoje, né? Fisicamente, mas Ele está dentro de cada um de nós. E você acha que o desejo do Senhor, Ele parou? Foi só naquela época que Ele pregou o Evangelho? Não, o desejo do Senhor ainda continua hoje. E hoje Ele conta com cada um de nós, né? O Senhor, Ele olha para mim, olha para você, como sendo um canal para o Evangelho alcançar mais pessoas. Por isso, quando nós levamos essa palavra, irmãos, nós precisamos levar a palavra da fé. É a palavra da fé que pregamos. Por quê? É a palavra que nós cremos. Nós levamos aquilo que nós cremos e nós levamos aquilo que é bom para nós. A vida da igreja é boa para você? Amém. Então você e eu precisamos também desejar levar essa vida para outras pessoas. Eles ainda não viram o que nós vimos e depende de nós levarmos, né? Pregando. Aí aqui fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Precisamos levar as pessoas, irmãos, a confessar o nome do Senhor Jesus. Amém. Às vezes nós ficamos preocupados, né? Será que ela creu com o coração? Será que está na hora dela invocar o nome do Senhor? Nós precisamos, irmãos, de levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Porque se ela estiver com o coração endurecido, né? Ela está com o coração duro, não está com o coração de receber a palavra. Mas se eu e você a levamos a invocar o Senhor, essa prática, irmãos, é uma possibilidade que você está dando dela crer no Senhor. Porque se ela invocar o nome do Senhor, ela vai ter a oportunidade de crer com o coração, né? Não tem como nós julgarmos se as pessoas creram com o coração, né? Isso é uma experiência entre ela e Deus. É Deus que vai ver. Mas nós precisamos de levar ela a confessar o nome do Senhor. Se o invocar o nome do Senhor é bom para nós, então também vai ser bom para ela, né? Então não podemos ficar preocupados com essa questão, né? Se primeiro é crer com o coração ou se é confessar com a boca. A questão é nós termos discernimento, que é o que falou em Hebreus 4:12, né? E aí nós vamos perceber na hora se é a salvação de Deus que está chegando na vida dela, né? Versículo 14 para fecharmos, irmãos. Aliás, vamos ler o 13, o 14 e o 15, amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas. Então, irmãos, como eles vão crer se nós não pregarmos? Né? As pessoas, para receberem o Senhor, elas precisam de alguém que pregue o Evangelho para elas. E esse alguém não adianta você olhar para um lado e para o outro, né? Esse alguém é você mesmo, sou eu mesmo, né? O local que nós estamos, seja trabalhando, seja estudando, é o lugar que o Senhor nos dá o Evangelho, né? Aí vem uma pergunta, né? Como estão os nossos pés? Você já olhou para os seus pés hoje?
Né? Pergunta para o irmão do seu lado, você já olhou para o seu pé hoje? Você já olhou para o seu pé hoje, Luiz? Tá bonito? Aí, aqui fala, irmãos, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Aí nós precisamos de perguntar para o Senhor, né? Senhor, como estão os meus pés aos seus olhos? Os meus pés aos seus olhos estão formosos? Ou nós estamos ainda no comodismo, né? Estamos presos com tantas coisas, envolvidos com tantas coisas, e acabamos por não pregar o Evangelho, e acabamos por não usarmos os nossos pés, né? Está relacionado com a pregação do Evangelho, irmãos. O Senhor, os nossos pés vão estar formosos aos olhos de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós nos dispomos a sair da zona de conforto e levar a palavra àqueles que estão necessitando da palavra, né? Então, se nós tivermos essa prática, como exemplo, os colportores, né? O Senhor olha para os pés dos colportores e Ele se alegra, né? Poxa, quão formosos são os pés, né? Dos colportores que saem para levar a palavra do Senhor. E assim também precisa ser nós. O Senhor precisa olhar para nós e ver que os nossos pés estão formosos, que o nosso viver está sendo agradável ao Senhor. Senhor Jesus. Para fecharmos, irmãos, é Mateus 28. O Senhor, Ele tem a sua presença, Ele tem uma presença especial para aqueles que se dispõem a servi-lo, né? A pregar o Evangelho, seja apacentar famílias, seja distribuir um folheto. Se você sai da sua casa com o folheto na mão e entrega para uma pessoa, o Senhor já está se alegrando com isso. E aí, versículo 20, vamos ler o 18 até o 20, amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmãos, o Senhor está com quem? Está conosco, né? Essa é a presença especial do Senhor para nós, que nos dispomos a pregar o Evangelho, a levar a palavra, a batizar, né? A abrir os olhos daqueles que ainda não enxergam, né? Essa maravilha que nós vemos. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, irmãos.